iniciando o vídeo da unidade curricular Sistema de Esgoto 1 do curso técnico em escaneamento do IFSC Campus Florianópolis. Então, aqui eu criei uma equipe fictícia no trabalho chamada Equipe 8, que é o exemplo de como fazer o projeto. Então, a área da bacia nós já vimos, são 3,9 hectares, considerando 220 habitantes por hectare, no meu caso aqui. Então, a população, como é que eu faço? Aqui no Excel, eu vou colocar igual a 3,9 hectares vezes 220 pessoas por hectare. Tudo que eu colocar aqui no Excel tem que ser em formato de fórmula, tá? Não é para calcular na calculadora e colocar o número aqui calculado. É para colocar a fórmula no Excel. Então, deu 858 pessoas. O meu consumo per capita, de acordo com a minha equipe aqui, a equipe 8, é 180 litros por habitante dia. Então, vou colocar aqui 180. O coeficiente de retorno K1 e K2 está igual para todo mundo. O coeficiente de infiltração, cada equipe, de acordo com esses dados, tem que procurar o seu. Então, deixa eu abrir aqui o material sobre o coeficiente de percolação, aquela tabelinha. Deixa eu achar aqui do livro. Material S1. Acho que é esse aqui. Então, deixa eu achar a tabelinha. Não, não é esse material. Esse aqui. Vamos achar a tabelinha nesse material. Então, coeficiente de infiltração. Aqui está a tabela, quadro 2.12 do livro. Na verdade, esse livro cita uma outra fonte, que é Crespo, 1997. Esse aqui foi tirado, se eu não me engano, do livro do Von Sperling. Quais são as condições do nosso projeto? Vamos ver aqui no enunciado do trabalho 8. Então, diâmetros inferiores a 400 milímetros. Opa, não é isso que eu quero. Vamos ver. Diâmetros inferiores. Quero ir na tabela, essa aqui. Inferior a 400 milímetros, então essa aqui, esse aqui, não é. Se for superior, já daria direto aqui. Mas é inferior a 400 milímetros. Vamos ver se é junta elástica ou não. Junta elástica. Nível do lençol freático abaixo da rede coletora. Então, é uma situação favorável, quando o nível está abaixo da rede coletora em média. Então, nível do lençol freático abaixo das tubulações, da rede coletora. Permeabilidade do solo é baixa, porque é um solo argiloso. Então, eu vou ter 0,05 litro por segundo por quilômetro. Se eu quiser transformar em litro por segundo por metro, eu tenho que dividir por 1000. Então, 0,05 dividido por 1000 vai ser o meu coeficiente. Aqui igual a 0,05 dividido por 1000. Eu não quero em formato científico, deixa eu ver aqui. Formatar células. Geral, ok. Deixa eu diminuir o tamanho da fonte para ver se dá certo. Diminuir o número de casas depois da vírgula. Está em notação científica. Tá, tudo bem. O número está correto, não tem problema se está em notação científica. A vazão máxima, a vazão máxima de final de plano, na verdade não, pela população de saturação, que eu estou trabalhando aqui, eu quero considerar a vazão de infiltração total. Para eu considerar a vazão de infiltração total, eu tenho que ter o L total. Então, agora eu não posso calcular,
Vou começar então a cidade aqui, eu vou dar um nome, Andresópolis. O trecho, como que eu sei o trecho? Então aqui no meu projetinho, eu já mandei para vocês os trechos. Aí aqui eu vou fazer 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, eu vou na sequência, tá? Então aqui, 1, tracinho 1, 1, tracinho 2, 1, tracinho 3, 1, tracinho 4. Depois eu venho, deixa eu fechar isso aqui, eu venho pro 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Depois eu venho para o 3.1 e o 3.2. 3.1, 3.2. A rua. Então a rua eu pego aqui. Por exemplo, o trecho 1.1 ele tá na rua Hermínia F. Alexandre. Eu vou colocar só Hermínia. Não, é Hermina, na verdade. Hermina. Vamos colocar aqui Hermina. O 1.2 tá na Extremosas. O 1.3 está também na Extremosas. 1.4 na Manacás. 1.4 Manacás. Vou diminuir um pouco o tamanho da fonte aqui, botar tamanho 9. 2.1 está em qual rua? Deixa eu ver. 2.1 está na Hermina. E 2.2 e 2.3 Ficos. Então aqui é Hermina e aqui é Ficos. O 2.4 está na Manacás e o 2.5 na Greviléias. Manacás, Greviléias. O 3.1 está na Greviléias também. E o 3.2 está da Greviléias para a estação elevatória. Vou colocar aqui terreno elevatória. Terreno, pronto, não vai caber elevatório. Órgãos acessórios de montante e de jusante. Então aqui no meu desenho, o que são os órgãos acessórios? São os PVs, né? No caso aqui a gente está usando só PV, mas poderia ser terminal de limpeza e inspeção. Então, no trecho 1.1, o montante, o órgão acessório montante é o PV1 e o órgão acessório jusante é o PV2. Então, vou colocar aqui P maiúsculo PV1 montante, PV2 jusante. Depois, no 1.2, vai ser o PV2 e o PV3, depois PV3 e PV4, depois PV4 e PV8. PV2, PV3, PV3, PV4, PV4, PV8. Depois o 2.1. O 2.1 é aqui, PV1, PV5. O 2.2. Pessoal, aqui o PV1 ele é um PV de ponta seca. E ele, apenas por causa disso, ele tem duas, na verdade ele tem 3 saídas, tá? Porque aqui eu poderia colocar, por exemplo, 3 terminal de limpeza nessa esquina, mas eu optei por colocar apenas um PV com 3 saídas. Se tivesse uma entrada, pelo menos, eu não poderia ter um PV com 3 saídas. Aí eu só posso, se tem uma entrada, eu tenho que ter PV com apenas uma saída. Uma entrada ou mais entradas, né? Aí eu só posso ter uma saída.
Então, o trecho 2,2 começa no PV5 e termina no PV6. Então, PV5 é montante e PV6 é jusante. Depois aqui, PV6, PV7, PV7, PV8. Agora o 2,5 vamos ver. 2,5 é PV8, PV9. PV8, PV9. O 3,1 é PV1, PV9. PV1, PV9. E o 3,2 é o PV9 até o PV10. O PV10 é um PV que fica a montante da elevatória. Depois aqui vai ter toda a instalação da elevatória, que teria que ter um projeto específico para isso. PV10. Agora a extensão. Então a extensão é o comprimento de cada trecho. Então lembrando que eu posso ter no máximo 100 metros de comprimento entre cada PV, né? Ou entre cada órgão acessório. Então, por exemplo, nesse trecho de rua aqui eu tive que botar um PV no meio, aqui mais ou menos no meio, porque se fosse do PV5 até aqui essa outra esquina, eu teria mais de 100 metros, então tivemos que botar um PV no meio. Já aqui não precisou, porque eu tenho menos de 100 metros. Então, começando pelo trecho 1,1, é 74,81 metros. 74,81. E assim por diante até eu chegar no último trecho aqui, o 3,2, que é 17,9 metros. Então aí vocês sabem preencher certinho, né? Não preciso fazer isso aqui no vídeo. No próximo vídeo a gente vai fazer as vazões de contribuição e as cotas do terreno.